Fala fiel, tudo bem com vocês? E hoje tem clássico Corinthians e Santos, né? O Química Arena. Fica aqui no Corintiano Informa, veja com antecipação as escalações dos clubes e também mais informações sobre o Coringão agora para você. Vem com a gente. Vamos lá, pessoal, começando aqui para falar de Corinthians e Santos, mas antes vamos falar sobre esse manifesto aí, que é um manifesto que os clubes, emitiram a favor do presidente da Federação Paulista de Futebol, né, Reinaldo Carneiro Bastos. Ele quer ser o candidato, né, mais forte, aí parece também ser o candidato mais forte para conquistar a vaga aí como presidente da CBF, tá? Com o afastamento do Edinaldo, a cadeira ficou livre e tem a vaga lá, provavelmente vai ser do Reinaldo Carneiro Bastos. O que me surpreende é alguns clubes não participarem desse manifesto, né? Mas o que importa pra gente é que o Corinthians está lá. Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza. Aí tem o São Paulo, tem o Santos, não tem o Palmeiras, mano. Não entendi até agora porque que eles manifestaram. Na minha opinião, entre todos aí que estão sendo falados, o Reinaldo Carneiro Bastos é o favorito e eu acho que é o melhor, né? A Federação Paulista tem uma boa gestão, tem algumas coisas, é lógico, que precisam ser arrumadas como tudo aqui no Brasil, mas eu espero que, se ele conquistar esse cargo tão importante para o futebol brasileiro, que ele consiga mudar principalmente o calendário do futebol brasileiro. Agora, uma pulga fica atrás da orelha, né? Será que ele, como ex-presidente ou presidente atual da Federação Paulista, assumindo a CBF, ele vai tirar os campeonatos regionais? E vai diminuir os campeonatos regionais? Porque para ter um calendário melhor, gente, vai ter que ter uma diminuição de datas dos estaduais. Será que isso vai acontecer? Cenas para os próximos capítulos. Então, pessoal, a gente vem aqui para o GE, onde vai ter todas as informações sobre Corinthians e Santos. Corinthians e Santos, onde assistir e tal, veja as equipes. Vamos dar uma olhada primeiro no Coringão aqui, depois a gente analisa o nosso rival de hoje. Clássico, cara, como é gostoso ver um Corinthians e Santos. Provável time do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angeleri. A gente já vê uma função ali, pelo menos na parte defensiva do Corinthians, que a gente já tem visto nos outros jogos, né? Agora o Félix Torres, pelo menos no jogo de hoje, de titular no lugar do André Ramalho. Cara, eu gosto do João Pedro, mano. Eu acho que o João Pedro deveria ser titular. Mas vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angeleri. Meio campo: Ranieri, Carrídio, Maicon e Igor Coronado. Cara, tudo leva a crer que o Maicon tomou a posição que antigamente era do José Martínez. Com a vinda do Dorival Júnior, o Maicon tem sido escalado em quase todos os jogos. Ele melhorou? Teve alguns jogos que o Maicon jogou bem, teve alguns jogos que ele não jogou nada. Vamos esperar e vamos torcer para que ele jogue muito hoje. Lá na frente, Romero e Yuri Alberto, tá? Então o Corinthians vai em um 4-4-2, naquele esquema que era do Ramon Dias, né? Com o Losango no meio campo, o Ranieri mais centralizado como na defesa, né? Mais ou menos perto dos zagueiros. A gente tem o Carrídio aberto pela direita, o Maicon aberto pela esquerda e o Coronado fazendo a de meio armador, né? Centralizado. Lá no ataque, Ângelo Romero e também Yuri Alberto. Se for pro Romero, gente, jogar na função que é do Memphis, beleza, eu acho que ele vai jogar bem. Se for pro Romero jogar, na teoria, na função do Memphis, mas fazer o papel que ele fez nos últimos jogos, gente, o Romero nem merecia estar como titular, porque o Romero ele fica jogando de ponta, marcando o lateral do adversário, e o Corinthians acaba tendo um jogador a menos, porque o Romero não consegue marcar e também não consegue fazer a sua parte ofensiva, né? E não marca e também não leva perigo para o adversário. Então, vamos tomar um certo cuidado aí, porque eu não sei se o Romero vai ser mesmo titular do Corinthians. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque o Romero, quando joga, os treinadores têm mania de colocar o Romero como um marcador ali pela lateral esquerda ou pela lateral direita. Vamos esperar. Agora o Santos, né? Vamos dar uma olhada no nosso adversário aí. Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e também o Escobar. Rincon, Barreal, Gabriel Bontempo, Soteldo, Roleiser, Gabriel Bontempo, Soteldo, Roleiser e o Tiquinho Soares. Basicamente o Santos aqui tá jogando num 4-3-3, né? 3 jogadores no meio campo, o Corinthians está jogando com 4 jogadores no meio campo, o Corinthians
vai ter uma vantagem no meio-campo, tá? Mas defensivamente o Corinthians vai ter que tomar um certo cuidado. Tem o Roleiser caindo pela ponta direita, mas ele cai pela ponta direita e traz sempre a jogada pelo meio. E também tem o Soteldo aí que cisca pra caramba. Tem que tomar um certo cuidado, mas na minha opinião o Corinthians é favoritaço pro jogo de hoje. Aqui, gente, no meu timão, a escalação tá um pouquinho diferente. Pra falar a verdade, tá bem diferente. Até o esquema tático, tá? Vocês sabem muito bem, o Memphis Depay hoje não joga, mano. O Memphis não vai jogar na partida de hoje, vai fazer uma falta violenta pro Corinthians. O Memphis provavelmente só volte a jogar pelo Corinthians no final de semana que vem contra o Atlético Mineiro. Mas eu colocaria quem não vai voltar no final de semana que vem. Por quê? Porque ele teve uma contusão no tornozelo. Os caras não vão botar o Memphis Depay para jogar contra o Atlético Mineiro no campo sintético. Ele acabou de voltar de uma contusão. Então, mais provável é o Memphis só voltar contra o Huracan lá na Argentina, tá? Dia 27. Mesma coisa eu falo pro Garro. Garro, a previsão é ele voltar já semana que vem, talvez no final de semana. Eu já colocaria que o Garro só volta lá na Argentina só. Porque os caras não vão querer colocar o Garro no sintético, logo de cara, né? Então, vamos lá pro time que o meu timão colocou aqui, né? Tá diferente do esquema tático e do time que tá lá no GE. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angeleri, Ranieri, tá? Linha do meio campo mais ofensiva, Carrídio, Martinez, Maicon e Coronado. E Yuri Alberto lá na frente. A gente tá vendo uma disposição tática aqui de um 4-1-4-1. A última vez que eu vi o Corinthians jogar dessa forma aí foi em 2015, na época do Tite, que o Corinthians jogava num 4-1-4-1. Mas tinha jogadores diferentes, né? Tinha o Malcom caindo pela esquerda, tinha o Renato Augusto, tinha o Jadson, tinha o Elias, e o Ralf também, né? É um esquema tático que privilegiava a parte ofensiva do Corinthians, né? O ataque do Corinthians. Então, pelo que eu me lembro, né? O 4-1-4-1, a última vez que eu vi foi com o Tite lá em 2015. Aqui ainda tem uma função que pode ser trocada, né? Ranieri, primeiro volante, e pode sair e dar lugar pro Romero. Aí, gente, já mudaria o esquema tático, porque o Martinez seria o primeiro volante, o Corinthians ia colocar o Romero lá no ataque, que o Romero não vai jogar no meio campo, e aí seria Martinez, Carrídio, Maicon e Coronado, e lá na frente Yuri Alberto e Romero. Esse seria o time do Corinthians contra o Santos hoje às 4 horas da tarde. Então vamos lá, gente, onde assistiu o jogo do Corinthians hoje? Jogo exclusivo, Globo e Premiere, tá? Exclusivo, mano. Não vai ter pra onde correr. Ou você assistir no Premiere, ou você assistir na Globo. O jogo é 4 horas da tarde, Neoquímica Arena, ao vivo pra todo o Brasil. Então, vamos pra cima e vamos ganhar esse jogo do Santos de qualquer jeito. Então, gente, vocês viram aí as escalações Corinthians e Santos. Duas escalações aí com algumas divergências entre meu timão e GE. Mas tá tranquilo, gente. Basicamente é o time que todo mundo já conhece. Joga o Coronado, joga o Yuri Alberto. Hoje não joga o Memphis Depay. Mesmo assim, mano, eu posso falar pra vocês que o Corinthians é favoritaço pra ganhar o jogo de hoje. Tem que ganhar o jogo de hoje. O Corinthians tá numa posição ali que não é a posição ideal pro Corinthians dentro do Brasileirão. O Corinthians é pra estar entre os 5 primeiros ali. Então o Corinthians precisa ganhar o jogo do Santos de qualquer jeito. O Santos não vem bem. O Santos não ganha há muito tempo. O Coringão precisa, mano, dar uma massa nos caras. Precisa, tá? A semana é cheia do Corinthians. A gente tem um jogo hoje contra o Santos, né? O Neoquímica Arena. Quarta-feira, Corinthians e Novo Horizontino, Neoquímica Arena de novo, tá? É o jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo a gente ganhou de 1-0. Esse segundo jogo aí, Coringão com empate já consegue se classificar para as oitavas da Copa do Brasil. Depois, no final de semana, a gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Só que é lá no campo do Atlético Mineiro, no sintético dos caras. Então, hoje é um jogo muito importante. Temos que ganhar a partida, né? Aí a gente pega o Galo no final de semana que vem. Depois, se eu não estiver enganado, na terça-feira a gente pega o Huracan. E aí, gente, é batalha, né, mano? É aquele jogo que a gente precisa ganhar para se classificar para as oitavas direto, ou então pelo menos para os playoffs da Sul-Americana. Vamos esperar que essa semana seja maravilhosa para nós e que o Coringão consiga, mano, de verdade, fazer de tudo, mano, para ganhar todas essas partidas aí, chegar contra o Huracan, mano, com a faca nos dentes e ganhar dos caras e se classificar para as oitavas da Sul-Americana. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu acho que o Coringão é favorito. Vamos para cima. Tem que ganhar e tem que ganhar bem do Santos hoje, se Deus quiser. Vamos ganhar dos caras.
Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, vamos para cima, vai Corinthians. Hoje não esquece, a gente tem pré-jogo, tem o show do intervalo e tem também o pós-jogo do Coringão contra o Santos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!